1 Timóteo capítulo 1, versos 3 e 4. Se o irmão já achou, diga amém. A palavra do Senhor diz assim, 3 e 4. Quando parti para a Macedônia, pedi a você que ficasse em Éfeso e advertisse certas pessoas de que não ensinassem coisas contrárias à verdade. Vou repetir, não ensinassem coisas contrárias à verdade. Não desperdiçassem tempo com discussões intermináveis. Por favor, pastor, não desperdice tempo com discussões intermináveis sobre mitos, genealogias, que só levam ao quê? O que você está plantando é o que vai colher. Que só levam a especulações sem sentido. E quando você está perdido nisso, ou agarrado com isso, você deixa de fazer, ou seja, deixa de promover o propósito de Deus que é realizado pela fé. Veja lá a expressão, promover o propósito de Deus que é realizado pela fé. De tudo que eu vou dizer, se eu não tiver tempo, e se eu não conseguir dizer, pastor José Augusto, não perca tempo com o que não é necessário, com aquilo que é disfuncional e te afasta do alvo de sua mensagem e do seu ministério. Sola primordiales, só o primordial, promover o propósito de Deus que é alcançado e realizado pela fé. Por isso, o grande reformador Lutero disse, o justo viverá pela fé. Repita comigo, o justo viverá pela fé. Senhor, abençoa essa palavra à igreja, ao novo pastor e a todos que nos ouvem. Pensando hoje, no dia 31, ó Deus, de outubro de 2021, 504 anos depois de que na porta daquele castelo em Wittenberg, e em tantas portas e templos foram afixadas aquelas teses, nós estamos aqui a pensar, ó Deus, o quanto dessas teses nos afetam e o quanto daqueles desafetos ainda são praticados ou tolerados e suportados pela igreja que se diz cristã hoje. Em nome de Jesus, desperta a sua igreja, desperta seu pastor, desperta seus pastores ao sola primordiales, ao somente primordial, ao essencial do evangelho e à verdade que precisa ser anunciada. Assim oramos, assim celebramos nesta manhã este culto, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Quando Martinho Lutero propõe o texto bíblico, ou a base bíblica para a qual ele vai promover o que compreendo ser uma reforma na compreensão da fé do Evangelho, ele usa a melhor hermenêutica do Evangelho, que é, na verdade, a Epístola aos Romanos. Eu já disse isso aqui. Se você quer o dicionário do Evangelho, quer explicar o Evangelho, Paulo fez um dicionário, ele está em Romanos. Ele vai traduzindo hermeneuticamente, sistemicamente, o Evangelho. Vai explicando graça, salvação, fé, regeneração, glorificação, eleição, que é um tema absolutamente complexo para nós, homens mortais. Quando Lutero escolhe a Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, verso 17, que diz, o justo viverá pela fé, o que, na verdade, Lutero está procurando promover no seio da igreja é o que Paulo, a 1 Timóteo, capítulo 1, verso 4, diz, pastor querido, se preocupe, igreja querida, se preocupe com o que é essencial e primordial à fé cristã. Você precisa promover o propósito de Deus, veja, 1 Timóteo 1, 4, que é realizado pela fé. Ao cruzar, então, o texto de Timóteo, a parte final do versículo 4, com Romanos 1,17, que é da mesma lavra e do mesmo autor, eu entendo que descobri sim o que eu chamo de sola primordiales. Por quê? Quando o texto aparece pela primeira vez no Antigo Testamento, aparece com a expressão em Abacuque 2,4. O que diz lá Abacuque 2,4? O justo viverá pela fé. Uma primeira tradução poderia dizer, o justo só está vivo por causa da fé. E ele só é preservado ali em vida por causa da fé. Imagine-se um desobediente que decide descumprir e desandar ali por aqueles caminhos fora da vontade de Deus, se sua falta de fé e sua incredulidade não lhe custou a vida, não é? Corrigido e dizimado pelo império dos babilônicos, não é? Conduzido e dizimado pelos assírios, não é?
todos aqueles povos foram amassados ali, fruto absoluto de sua desobediência. Eu arriscaria dizer que boa interpretação cabe de que a fé gerou vida e obediência. Mas muito mais do que isso, na verdade, quando Lutero vai trazer o texto na carta de Paulo aos Romanos, na carta dele aos Romanos, e vai repetir a sentença em Gálatas capítulo 3:11, pode conferir, ele faz a expressão 2 vezes. O que na verdade Paulo está dizendo ao citar Abacuque é que o significado do texto está diretamente voltado à ideia de que as pessoas são salvas pela fé no Senhor, e não pela maneira, ou pelas atitudes, ou pelas posições que tomam aqui, ou decisões até que tomam aqui, mas sim pela maneira com que escolhem e decidem viver pela fé e abraçar com fé essa nova vida com Deus. O autor aos Hebreus, capítulo 10, verso 38, parece capturar a mesma ideia quando diz, Hebreus 10, 38, o justo viverá pela fé, e se recuar, a minha alma não tem prazer nele. Obviamente, o autor aos Hebreus vai trabalhar na dinâmica da doutrina da perseverança, mostrando que a perseverança é o principal fruto de que a fé produziu, fruto real e verdadeiro. Porque o cristão que se converte fica, não volta, ele vai e não anda para trás. Se os 4 textos, tanto Abacuque quanto Romanos 1,17, Gálatas 3,11 e Hebreus 10, 38, nos levam à mesma dimensão, o que dizer então era a propósito do grande monge agostiniano e professor de teologia Martinho Lutero? Qual foi o grande propósito deste homem quando faz surgir aquilo que chamamos de protestantismo? Quando nós hoje pregamos num púlpito da Igreja Batista e pensamos nos princípios da Reforma Protestante, centenas de pastores batistas e milhares de igrejas batistas vão bater no peito efusivamente e vão dizer, não temos nada com isso. Isso não nos atinge, nós não somos da linha luterana, nós não somos das igrejas, que vêm do luteranismo e de alguma forma nós batistas nascemos como igreja depois, posterior data e por objetivos distintos, que não a causa da ruptura com o vínculo da igreja. Eu vou dizer que não acertadamente você diz isso, porque na verdade tenta colocar uma ruptura histórica, quando na verdade a nossa união deveria ser por propósito. E a nossa compreensão deveria ser por propósito. O que Lutero está fazendo, sabe, irmãos, não é criar a ideia de que ele é um divisor, ou um contencioso, um plantador de contendas e de intrigas, até porque essa é uma obra carnal. A Bíblia diz que dissensões, facções e partidos é uma obra o quê? Carnal. Eu não vejo um Lutero carnal, e eu não vejo um homem carnal querendo, preste atenção, dividir sua igreja como hoje, sorrateiramente, pessoas fazem dentro do sistema. Dentro da própria igreja, ele começa a construir um documento para ser uma outra igreja. Dentro da própria igreja, ele começa a minar o ministério para ter um ministério. Ou dentro das próprias estruturas denominacionais, ele começa a se reunir ali, a colar, para dividir. Veja que é assim que funciona hoje. Essa nunca foi a proposta de Lutero. Nós, aprendizes de divisão e de repartir, não só instituições como igrejas e denominações, não aprenderam de Lutero isso. Porque vejamos, irmãos, eu quero recapitular aqui, que no século XII, quando começam a pregar sobre os ideais da igreja que estão sendo perdidos, Lutero não é uma voz solitária a despertar a igreja. Você tem o grande Pedro Valdo, que surge lá na França com o movimento dos valdenses, a espalhar-se pelo norte da Itália, pregando e absolutamente pregando a igreja que vive um evangelho libertador e não aquele evangelho de clausura que a igreja estava vivendo, mergulhada absolutamente em trevas. Pedro Valdo nunca quis dividir a igreja. Ele, na verdade, desejou apresentá-la e que ela mesma se avaliasse e se autoanalisasse como noiva pura, imaculada diante de Deus e de quem? Dos homens. Quando vejo os grandes reformadores ou os grandes homens da chamada pré-reforma, pré-reformadores da Europa, destaco aqui, por exemplo, aqueles que criticaram a igreja de Roma, e veja aqui, irmãos, não estou tirando um dia para celebrar contenda com o catolicismo ou qualquer coisa parecida. Essa contenda tem que ser contra nós mesmos, quando igreja deficitária e deficiente nós somos. Então eu não vou ficar falando aqui da apostasia romana ou disso, daquilo, que nós batistas somos bons e que qualquer outra igreja ou catolicismo é um pecado, não presta. Misericórdia de mim falar isso. Eu hoje vou erguer aqui, tal qual John Wycliffe,
o que é o verdadeiro evangelho é dizer que se nós queremos ser uma igreja relevante, olhamos para a nossa igreja dentro dela e a partir dela, dentro dela, promovamos as obras necessárias para mudar a igreja. Mudá-la no sentido de não corrompê-la, mudá-la no sentido de torná-la a sua santidade, aos seus princípios. E não fizeram isso de fora para dentro, procuraram fazê-lo de dentro para fora. O grande John Wycliffe foi o maior defensor da Escritura Sagrada e desejoso de colocá-la na mão das pessoas, o que na nossa visão é um santo e benefício à igreja. Um propósito nobre e claro de que a igreja teria nas mãos a palavra capaz de ser o instrumento pelo qual ele seria um balizador de sua fé e conduta. A Bíblia como nossa única regra de fé é o quê? E conduta. John Wycliffe paga com a vida por isso. John Huss, o grande pré-reformador, paga com a vida por, na verdade, criticar todas as posturas, não daquela igreja, ele diz, de minha igreja, da igreja que eu sou e preciso mudar. Quando esses homens levantaram-se então, nunca propuseram sua divisão. Lutero, quando escreve suas 95 teses, ele se dirige respeitosamente ao arcebispo de Mainz, o grande bispo Alberto de Brandemburgo. E no dia 31 de dezembro de 1517, então Lutero, em reverência e respeito ao grande Alberto de Brandemburgo, entrega a ele suas 95 teses e diz, eu proponho um debate, eu proponho uma saída, eu proponho uma análise. O que eu estou pedindo, doutor Alexandre, é um check-up da igreja. Vamos passar uma tomografia, vamos fazer um raio-x. Eu escrevi 95, e ele disse aqui, no início das 95 teses, ele disse, quem tem mais alguma coisa que me envie, quem tem mais alguma coisa que nos traga e compareçamos como igreja, ele, para resolver os problemas de nossa igreja. Se em 31 de outubro de 1517 ele aparece cheio de boas intenções a ajudar a sua igreja, descubra por que o protestantismo surgiu, não porque ele quisesse, não porque ele se impôs à igreja e disse, essa é um lixo, eu estou do bom, não. Foi a igreja que o jogou para fora. Lutero, ele na verdade é excomungado da igreja pelo então Papa em 1521. Ou seja, 1917, 18, 19, 20 e 21. Estamos falando aqui de 5 anos pelo menos, é isso? 17, 18, 19, 20 e 21. 5 anos quase, não completos, se passaram entre o debate em que ele propõe e a ideia de que ele quer discutir e pensar e ver se alguém tem teses melhores para a igreja se purificar, até que a igreja não tolera mais aquela discussão, ela quer ficar aonde está, e na verdade ele não sai, ele é posto para fora. Ele é posto porta fora. Então não chame Lutero de um divisor de águas. Eles o expulsaram, ainda que a sua tese seja, mas ele foi expulso da igreja. A igreja não suportava ouvir o seu debate, e imagino que não suportava era ler o que ele escrevia e encontrar tudo aquilo na palavra de Deus, que agora estava sendo distribuída, graças a John Wycliffe, a gráfica de Gutenberg, né, em 1430, quando começa em 1500 a impressão da Bíblia, aquela Bíblia na mão das pessoas, era claro que aquele evangelho seria um evangelho purificador, porque a Bíblia é libertadora. Conhecereis a verdade vos... Esse é o princípio da reforma. Quando surge o protestantismo, o que Lutero está propondo à igreja, pastor, como essencial? Ele tem sim uma preocupação com o Papa Leão X, e é com ele que ele tem uma preocupação, porque o Papa Leão X agora está oferecendo indulgência para todo mundo que contribui com dinheiro para a construção da Basílica de São Pedro. Vamos tentar entender para você achar se o problema é simples ou é grave. Imagina Davi Sobrinho, subir aqui no púlpito hoje, Davi Sobrinho, Maísa, imagina seu marido, e diz assim, todo mundo que pagar esse carnê tem seus pecados perdoados. Presta atenção. Viu, pastor Wilson? Todo mundo que fizer o carnê da Alhambra e colocar a sua assinatura e pagar as parcelas, tem pecados perdoados. Quem aqui hoje acredita que isso é possível? Quem aqui acredita? Quem não acredita que isso é possível? Quem não acredita, levanta a mão. Pronto. Então, Lutero não está sozinho, não. Ele já tinha uma multidão de gente que, ao entender o Evangelho, e querendo entender o Evangelho, isso vem desde Pedro Valdo, irmãos. A multidão está dizendo, esse Papa é doido, acha que nós somos bobos. O sujeito cria e terceiriza uma espécie de purgatório que não tem na Bíblia, para dizer que o cara vai para lá para dar uma arrumadinha na vida, para depois pular para o céu. Agora, esse atual Papa diz que o purgatório não existe. Eu não sei como é que ele subiu lá, fechou e passou todo mundo, mas ele disse que fez isso.
Quando nós hoje entendemos a fúria de Lutero na questão do Papa Leão X, é porque indulgência não pode perdoar pecados, é contra o Evangelho. O que na verdade Lutero está dizendo, irmãos, é dizer, o que Cristo fez é inútil. Porque se a cruz de Cristo, o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, para perdoar pecados é anulado, você troca a indulgência, uma folha, um valor de pagamento para perdão de pecados, e Cristo, veja bem, é um lixo abaixo de qualquer moeda. Lutero não está bravo à toa não, irmãos. E ao escrever as suas teses, ele está dizendo que essas indulgências são abuso da igreja. E olha que abuso. A obra dessa tal Basílica de São Pedro, que eu fui lá, nunca entrei. A caravana que foi comigo perguntou, por que você não vai entrar? Eu fiquei no ônibus, eu fiquei lendo a Bíblia. Eu fui ler carta de Romanos. Sozinho, eu e a Angélica no ônibus, né, Angélica? E todo mundo desceu. E foto, eu falei, pode tirar. É monumento histórico. Aí a pessoa, por que o senhor se recusa? Meu coração não se sente bem. Não é a questão do estar ali, mas, irmãos, é saber, veja, 18 de abril de 1506, inaugurada. 18 de abril de 1506 começa a obra. 18 de abril de 1506. Ela só é inaugurada 18 de novembro de 1626. Nós estamos falando de 120 anos de obra. Tirando dinheiro, ouro das pessoas. Gente que passava fome. E com a ideia de que é perdoar pecados. Um prédio de 120 anos de construção, praticamente em ouro puro. Nós estamos falando de 23 mil metros, 2,3 hectares, 133 metros de altura. É quase uma Babel. Quando olhamos para uma situação dessa, eu pergunto, quem de nós aqui que construímos templos humildes, templos com simplicidade, estamos fazendo lá na Alhambra um templo de um valor assim, né? Por quê? Porque queremos fazer uma obra e só fazemos aquilo que a igreja entende e concorda, no tempo que concorda. E nunca diríamos que ao doar dinheiro para isso, se perdoa pecados, se corrige a vida ou a fé. Jamais. Ao pensar nisso e ir direto aos pontos da reforma, por que então Lutero pediu ao Papa, à igreja, a misericórdia e disse, vamos analisar a igreja. Ai, pastor, o meu recado a você. Pregue a sua igreja aquilo que é essencial. É muito importante que a gente hoje entenda que nossos projetos de construção e nossa estrutura não pode se sobrepor à Escritura. É um tal de sola Escritura, mas que no ministério pastoral é só a estrutura. Nós gastamos mais para manter as nossas estruturas do que investimos em missões, em implantação de igrejas, em obras e crescimento e evangelização. Ao invés de só a Escritura, é um culto só a estrutura. Se nós hoje não estamos precisando olhar de novo essas teses e revê-las, pastor, como centro da mensagem de todo e qualquer pastor, que mesmo que diga, mas eu não vim da reforma protestante, que diga, mas os propósitos, a nobreza do objetivo, a inteireza do obreiro Lutero ao fazer um apelo à igreja pela pureza e santidade da mesma. Esse tem que ser o desejo de todo pastor, de todos os tempos, do cristianismo para todas as eras. Sola fide, repita comigo, sola fide, sola fé. Na confissão de Cambridge, eles dizem sobre a sola fide, reafirmamos que a justificação é somente pela graça, somente por intermédio da fé, somente por causa de Cristo. Na justificação, a retidão de Cristo nos é imputada como o único meio possível de satisfazer a perfeita justiça de Deus. Irmãos, olha a nobreza deste evangelho, olha a inteireza desta verdade. E não me diga então, com tanto orgulho no peito, de não sou protestante, eu digo, tudo bem, mas o propósito, eu digo, sola fide. Levante a bandeira da fé, seja você católico, luterano, metodista, presbiteriano, seja você sabatista, levante a bandeira sola fide, diga, a igreja vive pela fé, o justo vive pela fé. Ao dizer isso, o que é que negamos? Negamos, irmãos, o que a Bíblia manda negar. Negamos que a justificação se baseie em qualquer outro mérito que em nós possa ser achado, com base numa infusão da justiça de Cristo em nós, ou que uma instituição que reivindique ser igreja, mas negue ou condene sola fide, possa ser reconhecida como igreja legítima. Ninguém que não vive pela fé, irmãos, pode ser chamado de igreja. Na verdade, o que Lutero faz é combater a erosão daquilo que eu chamo de artigo primordial no Evangelho, a fé. Porque pela graça sois salvos. Vamos lá. Porque pela graça sois salvos. Por meio da fé. Se não vem de vós, sola fide. Pela nobreza de propósito, vale hoje sim dizer agradecemos Deus pelos
504 anos da reforma, porque temos um propósito, temos um ponto em comum: o justo viverá pela fé. Queremos a pureza da igreja, a santidade de sua noiva diante do Criador. Sabe, pastor, isso é primordial, solas primordiais, isso é fundamental na mensagem de um pastor. O segundo aspecto, sola Escritura. Veja, reafirmamos a Escritura inerrante, infalível, como fonte única de revelação divina escrita, única capaz de constranger a consciência humana. A Bíblia sozinha ensina tudo que é necessário para a nossa salvação do pecado e é o padrão pelo qual todo comportamento cristão deve ser avaliado. Jesus, como os nossos autores da confissão em Cambridge sabiam entender a ideia do reformador em suas 95 teses. Ninguém elaborou em tamanha beleza como a confissão de Cambridge essas questões dos solas de Lutero. Quando eles dizem: negamos que qualquer credo, concílio ou indivíduo possa constranger a consciência de um crente, que o Espírito Santo fale independentemente de ou contrariando o que está exposto na Bíblia, e que a experiência pessoal possa ser veículo de revelação. Não é como se a minha experiência pessoal suplantasse a Escritura. Não pode. Somente a Escritura. Repita comigo: somente a Escritura. Somente pela fé, somente a Escritura. Isto combate a erosão da autoridade, a falta de autoridade que está empenhada nas igrejas, desdenhada em ministérios. Quanta gente não se propõe à autoridade pastoral ou da igreja, porque na verdade não tem só a Escritura como sua única fonte de autoridade. E aí diz assim: na minha casa a autoridade sou eu. Eu creio de um jeito, o senhor crê do outro. E como nós temos pensamentos divergentes, diz assim: fica o senhor com a sua crença e eu com a minha. Coitado, coitado. Ele acha que o mundo gira em torno dele, quando na verdade nossa fé gira em torno do Senhor. Nós somos teocentristas, e da sua Escritura, que é a sua revelação única e exclusiva à sua igreja. Sabe, pastor, solos Cristos. Solos Cristos, somente Cristo. Repita comigo: somente Cristo. Por quê? Reafirmamos que nossa salvação é realizada unicamente pela obra mediatória do Cristo histórico. Abra aqui parênteses: Cristo histórico. É do Jesus que veio. Porque se ele não veio em carne, e se um homem não morreu em carne, não tem expiação. Tenha cuidado com a ideia de que aqui é o Cristo da fé. Aqui, um Jesus da fé, sim, mas histórico. No ano 33 da sua vida, abriu suas mãos na cruz do Calvário e morreu homem por nós na cruz. Homem perfeito, Deus perfeito, perfeitamente homem, perfeitamente Deus. Negamos que o Evangelho esteja sendo pregado se a obra substitutiva de Cristo não estiver sendo declarada e a fé em Cristo e sua obra não for invocada nesta pregação. Isto combate a erosão da fé centrada em Cristo, o que de fato, irmãos, aconteceu e muito naquele momento da Igreja Católica. Na verdade, o Papa era o próprio Deus. Coloca-se alguém no lugar de Deus, quando o próprio Deus diz: a minha honra e a minha glória a outro que não darei. Ao levantar somente Cristo, não fez mais do que o dever de casa. Lutero e qualquer cristão que erga na sua igreja o direito e o dever de trabalhar aqui a sua confissão. Somente Cristo. Cristo, só Cristo. Em quarto lugar, irmãos, sola gratia, somente a graça. Reafirmamos que que na salvação somos resgatados da ira de Deus única e exclusivamente por sua graça. A obra sobrenatural do Espírito Santo é que nos leva a Cristo, soltando-nos de nossa servidão ao pecado e erguendo-nos da morte espiritual à vida espiritual com Cristo. Quando afirmamos só a graça, negamos que a salvação seja, em qualquer sentido, obra humana ou de qualquer homem. Os métodos, técnicas, estratégias humanas por si só não podem realizar tamanha transformação. A fé não é produzida pela nossa natureza não regenerada, somente por homens que nasceram de novo, regenerados através de Cristo e por Cristo. Por isso é importante a regeneração, o novo nascimento. Somente pela graça. Isso combate a erosão do Evangelho e, logicamente, comprova aquilo que não é Evangelho, afirma o Evangelho, para expulsar e repudiar aquilo que Evangelho não é. Em último lugar, irmãos, já vamos à conclusão da mensagem. O que hoje proponho ao pastor, que deve pregar unicamente o propósito de Deus. Só lhe deu glória. Somente a Deus glória. Aqui na igreja, quando cheguei, eu disse aos pastores
irmãos em Cristo, que eu tinha uma visão diferente do que acontecia. E sempre fui orientando os irmãos. Menos dias, menos datas, não é? Mais valor às equipes, às pessoas, aos pastores, e menos culto a uma pessoa. Foi difícil. Eu confesso. Queriam colocar uma cadeira de ouro aqui, sentar o pastor, às vezes entregar lá um monte de... 10 horas do culto entregando lembrança para o pastor, como se a gente fosse alguma coisa. Eu tenho pedido à nossa igreja e tenho insistido, a gente tem aprendido. Que a gente lembre do pastor e ore por ele, como um homem de Deus. Mas nunca adoremos aos homens. Nós os respeitamos na sua função. Nós os reverenciamos na sua missão. Nós os admiramos pela sua vocação. Mas a honra deles é uma honra, irmãos, infinitamente abaixo daquela glória que deve ser dada ao Deus que o chamou, ao Deus que o sustenta, ao Deus que o capacita, a palavra que ele prega, a presença de Jesus no culto. Amém, irmãos? Por isso, a palavra do Evangelho diz, importa que ele cresça. Se nós descuidamos, é isso que acontece. É placa demais, janela demais, é nome demais, sala demais, porque a gente esquece de agradecer àquele único Deus vivo, justo, santo e poderoso por aquilo que ele faz. Importa que ele cresça e que eu diminua. É fácil? Não. A gente prega. É a gente que ora. Quando falece o irmão, veja a pastora Adiel e a pastora Henri, já sumiram daqui. Desapareceram. Um está lá na pedra no sepultamento, o outro está lá no Jardim da Saudade, em 2 sepultamentos. Porque nós temos a missão de cuidar da igreja, quando hoje 3 irmãos de nossa igreja, 3 irmãos perderam pessoas queridas, que não eram membros, mas pessoas queridas nossas, e que nós fomos cuidar, porque somente a Deus, glória. Quando reafirmamos isto, reafirmamos que como a salvação é de Deus e realizada por Deus, a Ele seja a glória. A Deus devemos glorificar sempre. Devemos viver nossa vida inteira perante a face de Deus, sob a autoridade de Deus, para a glória de Deus. Quando dizemos só lhe deu glória, negamos que possamos apropriadamente glorificar a Deus se nosso culto for confundido com, agora um alerta, entretenimento. Se negligenciarmos a lei, os profetas, o evangelho em nossa pregação, ou se permitirmos que o aperfeiçoamento próprio, a autoestima e a autorrealização se tornem o objetivo e a alternativa da proclamação do culto. Nunca, jamais, não poderíamos permitir tal coisa. Ao terminar isso, irmãos, queria lembrar e fazer um apelo ao colega pastor, para dizer, o que fazer da igreja que o irmão vai assumir a partir do dia 14? Ecclesia reformata, sempre reformanda. A igreja reformada, sempre se reformando. O que isso significa? Isso não é, na verdade, uma pretensão ou uma licença para corromper a igreja. Que o sempre reformando não seja uma adaptação da igreja ao mundo, uma reforma que abre espaços para que a igreja tenha pequenas adaptações e ajustes a essa cultura pecaminosa, mas que seja um sempre reformando no sentido de princípios, valores, voltar aos princípios, rever os valores e de purificar e santificar a igreja até que ela seja apresentada pura, santa e imaculada diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ao fazer as 95 teses, em sua primeira tese, Lutero dizia, ao fazer penitência, o nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo quis que toda a vida dos fiéis fosse penitência. Pregava contra a peregrinação dos cristãos até o confessionário, na ideia de que no confessionário confessava, se arrependia, pagava uma indulgência e do pecado se absolvia. Na verdade, o que Lutero pedia, preguemos o que Cristo pregou. Desde então, Mateus 4,17, começou a Jesus pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o quê? O reino dos céus. A penitência difundida por Lutero em sua primeira tese é o arrependimento. Arrependimento mediante fé. Como conseguimos afastar isso do teor da igreja? Vamos a um lugar, a uma caixa, a uma sala, confessamos a alguém, achamos que estamos perdoados, ou muitas vezes pagamos por aquele arrependimento. Arrependei-vos, simplesmente, porque é chegado o reino dos céus. Essa é a primeira tese. Que proposta de volta ao evangelho. Lembre, por exemplo, a tese 21 de Lutero, quando ele fala da indulgência. Erram, portanto, os pregadores de indulgência que afirmam que a pessoa é absolvida de toda a pena e salva pela indulgência do Papa.
Ao dizer isso, não fez mais do que sua obrigação e dever, como qualquer santo pastor hoje, ao dizer que os homens não podem absolver ou gerar perdão de pecados. Isto é bíblico, irmãos, e que todos os padres, bispos, pastores de igrejas, diáconos, ouçam a tese 21 e se lembrem dela. Ela afronta os céus e afronta o sacrifício do Deus, quando a própria indulgência, no latim, provém daquilo que, para ser gentil, se busca remissão. Jamais. O nosso pecado, de maneira nenhuma, foi gentil ao nosso Deus. Foi um insulto a Deus, e um insulto tão grande, que Deus espancou na cruz, fez morrer na cruz o seu próprio Filho, para perdão dos nossos pecados. E se alguma coisa pagou pelos nossos pecados, é o tetelestai de Jesus. Ele diz, tetelestai, está o quê, irmãos? Pago, está consumado. Da tese 1 a 21, eu digo glória a Deus, por 21 teses, que nos fazem repensar a igreja de hoje. Pense, por exemplo, na tese 30, não é? Na tese 30, ninguém tem certeza da veracidade de sua contrição, muito menos de haver conseguido plena remissão de pecados, porque tal sistema não dá certeza, o que anula de nós a doutrina da certeza da salvação. Favor nos fez, pastor Lutero, a pregar tamanha tese. A tese 32, serão condenados em eternidade, juntamente com seus mestres, aqueles que se julgam seguros de sua salvação, através de uma carta, serão condenados à eternidade, porque uma carta não pode anular o sacrifício de Deus. A importância deste homem, irmãos, voltando à igreja para as contribuições sociais, o apoio social, no tempo que se tirava dinheiro de pessoas que não tinham, para construir uma catedral de milhões e milhões de reais. Tese 43, ele diz, deve-se ensinar os cristãos que dando ao pobre e emprestando ao necessitado, procedem melhor do que comprando indulgência para perdão do seu pecado. O que ele está dizendo é que se você parar de comprar indulgência porque peca, ele diz, pare de pecar e dê seu dinheiro para os pobres. Porque isso melhora o pobre que está necessitado e melhorou você que não tem mais do que se arrepender todo dia comprando remissão pelos seus pecados. Porque você está pecando e indo lá comprar perdão para poder continuar pecando. Ele diz, sua indulgência só piora você. Sua indulgência não melhora 1 centímetro da sua fé. Ele diz, por favor, pare de comprar o perdão, pare de pecar e comece a ajudar aquele que necessita com esse dinheiro que você joga nessa construção. A tese 44 diz exatamente o que eu estou dizendo aqui. É a ajuda social que melhora o homem que contribui e dá a quem precisa, e melhora também aquele que precisa ser ajudado e fome passa pelas ruas. Na tese 50, Lutero combate a exploração e o comércio na igreja, o que Cristo veemente fez no texto, quando pegou seu chicote e lá chicoteou aqueles que eram vendilhões no templo. Agora, por fim, irmãos, termino com a tese 54 e as últimas. Quando ele diz assim, tese 54, ofende-se a palavra de Deus, quando em um mesmo sermão se dedica tanto ou mais tempo à indulgência do que a pregar a palavra de Deus. Vou repetir, ofende-se a palavra de Deus, quando em um mesmo sermão se dedica tanto mais tempo a pregar a indulgência do que a palavra de Deus. Tese 54. Por isso eu digo, somente a Escritura. Aí você diz, pastor, mas ninguém vai pregar indulgência hoje ao invés da Escritura. Ah, mas tem um tal de, positivismo, coaching, autoajuda, 10 dicas ideológicas para não votar nesse ou naquele partido. E a gente gasta o nosso tempo no púlpito com indulgências, em vez de pregar a santa, pura e justa palavra de Deus. E, Senhor, abençoado seja aquele que escreveu a tese 54. Anota aí, tese 54, somente a Escritura. Irmãos, olha a tese 62, eu me preparava na madrugada de domingo, eu me ajoelhei e chorei. O diabo ficou tão furioso comigo que nem deixou eu chegar no debate. Eu não consegui chegar no debate, isso tudo aqui era para o debate. Segunda-feira eu falei, eu vou trazer para o Zé. E uns 50 carros me fecharam, eu fiquei 3 horas parado no mesmo lugar. Falei, se o diabo está furioso, está bom. Mas eu ia dizer isso aqui lá na rádio, lá, no debate. O verdadeiro tesouro da igreja é o santíssimo evangelho da glória e da graça de Deus. Tese 62. Não teve um para dizer isso lá. Falar de um monte de coisa. Eu ouvi o debate. Mas eu falei, que alguém se levantasse a celebrar a tese 62, a dizer que o verdadeiro tesouro da igreja, o bem mais precioso da igreja, é o evangelho santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, irmãos, e parabéns a Lutero por ser um instrumento de Deus a trazer uma tese que vai reverberar até a volta de Jesus. Porque há sim um santo evangelho que precisa ser pregado na igreja de hoje.
A tese 82, denunciando o comércio. A tese 92, fora, fora, pois, profetas que dizem Cristo e paz, quando não promovem a paz, fora. Que ousadia, Vitor, do pastor, a pregar um negócio desse. Por isso botaram ele para fora. 93, ele dizia que prosperem todos os profetas que dizem ao povo de Cristo, cruz, cruz, sem que haja cruz. Onde não há cruz, o profeta prega e anuncia a cruz. Porque se quiser vir após mim, há de negar-se a si mesmo, tomar cada dia a sua cruz e seguir a Jesus. Louvado seja Deus pela tese 93. A tese 94, devem-se exortar os cristãos que se esforcem por seguir a Cristo, seu cabeça, através das penas, da morte ou do inferno. É assim que confiem que entrarão no céu, antes através de muitas tribulações, às vezes, do que pela segurança de uma falsa paz que o mundo lhe impõe. Tese 95. Igreja reformada, sempre reformando. 5 solas: sola fé, sola graça, sola escritura, sola os Cristos, sola Deu glória. E você diz, pastor, mas a mensagem só ia ter um ponto. Eu digo, só um ponto. Eu disse tudo isso para dizer só uma coisa. Fique de pé, igreja, em nome de Jesus. E nós vamos dizer ao novo pastor, hoje, uma única coisa, pastor, venha cá. Eu quero deixar a única parte do sermão que o irmão precisa hoje se lembrar. Porque se você lembrar dessa, todas as outras virão no pacote do seu ministério. 1 Timóteo, capítulo 1, fica aqui, pastor, que eu possa ver os seus olhos. 1 Timóteo, capítulo 1, versos 3 e 4. A igreja se lembra do texto do sermão. Quando parti da Macedônia, pedi a você que ficasse em Éfeso, advertisse certas pessoas que não ensinem coisas contrárias à verdade nem à doutrina. Não permita, Zé. Não entregue seu púlpito a qualquer pastor. Não permita que no microfone de sua igreja suba qualquer pessoa que não tenha a graça de Deus, a Bíblia de Deus e as palavras de Deus como primordiais ao Evangelho. Vai contaminar a igreja, vai sujar a doutrina do seu rebanho. O apóstolo Paulo pediu, não deixe que essas pessoas ensinem coisas contrárias à verdade. Segunda coisa, não desperdice tempo, Zé, com discussão interminável sobre mitos, genealogia. Quantas vezes o pessoal quer me arrastar para debate, para não sei o quê, que fica lá falando de bobagem. Bobagem jamais. O Evangelho, o Santo Evangelho, somente o Evangelho. A palavra de Deus, só Cristo. Glória, nunca para o homem. Glória, somente a Deus. Em último lugar, Zé, a pergunta que você me faz, o que o senhor tem para mim de recado? Sola graça, sola fé, sola escritura, não é? Somente Cristo, só Deus, glória, glória. Eu vou dizer para você, um sola a mais. Não para aumentar ou melhorar a reforma, mas para fazer dela um lugar só. Sola primordialis. No ministério pastoral, somente o que é primordial. Promover o propósito de Deus, que é realizado, está lá, somente pela fé. Vamos repetir, somente pela fé. Que Deus te abençoe. Ouça esse recado que não é meu. 1 Timóteo 1,4, é de Deus. Viva pela fé, somente pela fé. E realize e promova todo o propósito de Deus, anunciando a fé, que todo o resto virá cavalgando num grande cavalo branco, que Deus vem cavalgando na direção sua e de sua igreja, para arrebatá-la, para levá-la pura, santa, justa, imaculada e preciosa, a presença nele. Crê nisso, pastor? Que Deus abençoe.